Vamos lá, galera do Apenas Um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, scout para o PSG, assim como eu fiz um vídeo de scout para o Manchester City. Quem não viu, confere aí. Mas hoje o scout é para o PSG, que há muitas mudanças vindo pelo caminho, né? Depois da permanência do Mbappé, a renovação de contrato e a não saída ou saída do Neymar, que ainda não está decidido, não está bem definido. Mas com a renovação do Mbappé, dizem que ele tem bastante autonomia agora no departamento de futebol, inclusive a saída do Leonardo é um pedido dele, que vai ser assumida essa nova posição de diretor executivo de futebol pelo Luis Campos, que é amigo do Mbappé, o português, que vem para reformular o elenco e também apostar mais na base do PSG. Então o PSG mudando aí também um pouco a sua maneira de trabalho. E muitos se falam de técnicos como Zidane, como Thiago Motta, como o Guardiola. O mais provável desses seja o Thiago Motta, ídolo histórico do clube, mas porque o Zidane teria recusado por uma eventual proposta da seleção francesa após a Copa do Mundo, e o Guardiola que tem contrato até 2023 com o Manchester City. Talvez seja uma operação um pouco mais difícil. Bom, enquanto o técnico não é definido, nós vamos fazer um scout aqui e ver as melhores opções. Nós vamos passar a limpo o elenco e ver as melhores opções que poderemos repor e melhorar esse time para a briga e para a conquista da sua primeira Champions. Mas é isso, galera. Nova foto aí do canal, nova capa, nova vinheta também. Então roda aí para começar o vídeo. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Então vamos lá para o elenco do PSG atualmente. Está avaliado em 818 milhões de euros. Então vamos começar pelos goleiros. Hoje nós temos o Donnarumma, com valor de mercado de 50 milhões de euros. Navas, 8 milhões de euros. Alexandre Leclerc, esse inclusive já está com o contrato encerrado. Garrison Inocente, 300 mil euros. E o Dennis Frank, 250 mil euros de valor de mercado. Para a zaga, Marquinhos, 70 milhões de euros. Kimpembe, 40 milhões de euros. Thilo Kehrer, 22 milhões de euros. Sérgio Ramos, 36 anos, 6 milhões de euros. E o Shadaili, 2 milhões de euros de valor de mercado. Lembrando que esses valores que eu estou falando são os valores deles atualmente avaliados pelo Transfer Marketing, tá? Todas as informações pelo Transfer Marketing tá aí na tela para vocês ir acompanhando. E vamos seguir aqui para a lateral esquerda. Nós temos o Nuno Mendes com valor de mercado de 40 milhões de euros. O Diallo com 18 milhões de euros. O Juan Bernat, 12 milhões de euros. O Kurzawa, 5 milhões de euros. São os laterais esquerdos. Na lateral direita tem o Hakimi, recém-contratado, 65 milhões de euros. O Dagba, 7 milhões de euros. E o Batshuayi, 400 mil euros de valor de mercado, tá? Volantes, Paredes, 17 milhões de euros. Danilo Pereira, 14 milhões de euros. O Gueye, 12 milhões de euros. Rafani Hamada, 100 mil euros. 20 anos, é da base. Verratti, 50 milhões de euros. O Hinaldo, 18 milhões de euros. O Ander Herrera, 10 milhões de euros. O Dina Mbembe, 5 milhões de euros. O Touré, 100 milhões de euros, ele é da base. Xavi Simons, a grande promessa aí. Houve uma briga entre o PSG e o Barcelona, mas tá aí, 4 milhões de euros. O Michu, 3 milhões de euros, também promessa, é da base do PSG. O Ismael Garbi, 1,50 milhões de euros, da base também. Neymar, 70, aí já indo pro ataque, 75 milhões de euros para o Neymar. O Draxler, 18 milhões de euros. Messi, 50 milhões de euros. Di Maria, que está saindo, né, com valor de mercado de 12 milhões de euros, provavelmente para a Juventus. Mbappé, 160 milhões de euros. E o Icardi, 22 milhões de euros, tá? O valor total de mercado desse time, 818 milhões de euros. Esse
é o elenco do PSG. E aqui eu defini como saídas para esse elenco, tá? A gente tem algumas informações. O Di Maria, por exemplo, já vai embora. Muito se fala que o PSG quer vender o Neymar, mas eu daria mais uma temporada para o Neymar. Então eu vou manter ele no time. Eu manteria aqui no meu scout, tá? E as saídas começando lá pelo goleiro, o Navas. Muito obrigado, Navas, um abraço, e ficaria com os 3 goleiros, 2 mais jovens, né, e o Donnarumma, que vai jogar a maioria dos jogos, é o titular do time. Então o Navas, muito obrigado e tchau, e muito obrigado também, quase por nada, Sérgio Ramos, mas tchau. Vai para o Sevilha para se aposentar, o clube que revelou, não conseguiu jogar no PSG, muita lesão, e também o salário não deve ser baixo, então para abrir espaço para futuras contratações que podem jogar mais do que ele, Sérgio Ramos embora. Kurzawa na lateral esquerda, muito obrigado Kurzawa, tchau também. Diallo veio do Borussia Dortmund, obrigado, mas não conseguiu jogar. E o Bernat. Então 3 laterais esquerdos indo embora do PSG, né? Eu encerrava o contrato ou vendia com esses 3 jogadores. Na lateral direita, o Colin Dagba, eu venderia ele, 23 anos já, um pouco mais velho, e manteria o Hakimi, claro, titular, vai jogar a maioria dos jogos, e o Bizzuala eu deixava ele porque ele é da base do PSG, 19 anos, pode ser uma promessa aí, pode vingar. No meio-campo, Danilo Pereira, Gueye, Wijnaldum e Ander Herrera, muito obrigado, mas eu venderia, tá? E aqui um pouco mais para frente, nós temos os 3 meias ofensivos, 2 da base do PSG, eu tentaria emprestar pelo menos o Garbi, e manteria o Michu e o Xavi Simons no elenco, para irem jogando uma Copa, Supercopa da França, uma Copa da Liga Francesa, e dando um pouquinho mais de espaço, às vezes no campeonato na Ligue 1 também, porque a Ligue 1 a gente sabe, né? Isso já é do PSG, então abrir espaço para esses jovens, que é a promessa do novo diretor de futebol, abrir mais espaço para os jovens, então manteria o Xavi Simons e o Michu aí no time, e emprestaria o Garbi para ele ganhar um pouquinho mais de experiência aí, tá? E no ataque, o Draxler também, muito obrigado pelos serviços, mas também já eu dispensaria. E o Icardi, que não realmente na Inter ele jogou bem, fez bastantes gols, mas no PSG acaba que nem é muito utilizado. Então, muito obrigado por nada, mas tchau, Icardi. Enfim, essas seriam as minhas demissões e vendas pro PSG nessa reformulação de elenco. E vamos lá para a zaga. Com a saída do Sérgio Ramos, abriria um espaço. Eu vou trazer 3 candidatos aqui que poderiam pegar essa vaga. E aí você define. Marquinhos titular? Com certeza. O Kimpembe é bem questionável. Mas, né, esses poderiam chegar para ser titular ou brigar com o Kimpembe pela posição, tá? Primeiramente, Koulibaly do Napoli. O Koulibaly do Napoli sempre está para sair, nunca sai, né? O Barcelona está interessado nele, mas dessa vez o Koulibaly só tem 1 ano de contrato. Ou vende agora ou perde de graça já na próxima janela, sem ser nessa, a de janeiro. 30 anos de idade, o senegalês, com um valor de mercado de 45 milhões de euros, 34 jogos na atual temporada, 3 gols e 3 assistências. Ele que está no Napoli desde 2014, então seria um nome para mim que para chegar e ser titular ao lado do Marquinhos, e o Kimpembe fica ali no banquinho para jogar alguns jogos esporadicamente. Outro que chegaria para ser titular ao lado do Marquinhos, o Skriniar da Inter de Milão. O Skriniar já um pouco mais jovem, 27 anos, para mim um ótimo jogador, ele que é eslováquio, 65 milhões de euros de valor de mercado, na atual temporada 48 jogos, 4 gols e sem nenhuma assistência. Lembrando que ele é zagueiro, mas ele está na Inter de Milão desde 2017, é um bom zagueiro, tá? E com 27 anos ainda tem muita lenha para queimar. Outro jogador que eu traria para o PSG, mas aí, caso o Koulibaly ou o Skriniar não vingasse, eu traria o Julius Koundé
do Sevilha, ele que é francês, ele é mais jovem, já está, é uma promessa, mas já é uma grande realidade, joga muito bem lá no Sevilha, bons números nessa temporada, ele que já está sendo algumas vezes convocado aí para a seleção, mas enfim, aí ele poderia vir para brigar por posição junto com o Kimpembe, o Koundé que tem 23 anos, ele é, como eu falei, francês, 60 milhões de euros de valor de mercado, 44 jogos na atual temporada, 3 gols e umas assistências. Ele que está no Sevilha desde 2019, seria uma boa opção aí, uma promessa, já que tem 23 anos, já pensa um pouco mais também no futuro, tá? E com as saídas do Kurzawa, com a saída do Bernat e o Diallo, abriria espaço para as laterais esquerdas. E eu tenho 4 nomes aqui que poderiam vir para ser titular, né? Para ser titular, porque ficaria o Nuno Mendes, que tem 19 anos, ainda é uma grande promessa, mas oscila, né? Oscila, é uma grande promessa, mas oscila bastante. Então, tem dentro das opções, trariam laterais que poderiam já chegar a ser titular e o Nuno Mendes um primeiro reserva, ou laterais que poderiam brigar por posição com o Nuno Mendes. E um deles, para chegar e ser titular, Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Ele que é 2 anos mais velho que o Nuno Mendes, mas já é uma realidade. Apareceu no Bayern de Munique e surgiu muito bem. O canadense de apenas 21 anos, 70 milhões de euros de valor de mercado. Talvez o Bayern faria jogo duro para liberar ele, mas dinheiro para o PSG não é problema, e a gente sabe que o fair play não funciona muito bem lá não, né? Mas na atual temporada, 31 jogos, sem nenhum gol, mas com 6 assistências. Ele está no Bayern de 2019, jogou pouco nessa temporada porque ele teve uma miocardite gravada pela Covid-19. Então ele acabou não jogando tanto nessa temporada, ficou 3 meses fora, mas já retornou. Tá? Outro lateral que está livre no mercado a partir de agora, deixa o Real Madrid e aí chegaria para brigar por posição e jogar alguns jogos. Para mim ainda tem futebol para isso, que é o Marcelo, 34 anos. A gente vai falar, não tem mais futebol, não jogou tanto no Real Madrid, mas eu acho que ainda tem futebol para jogar num PSG, eu acho que ainda tem. Ele que tem o valor de 3 milhões de euros, 17 jogos na atual temporada, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele que deixa o Real Madrid depois de mais de 10 anos, está lá desde 2007. Eu acho que eu traria o Marcelo sim. Dentre das opções, ele é uma oportunidade de mercado, não é a melhor, né? Ele já foi o melhor, mas na oportunidade de mercado ele está como opção aí. Outra opção para a lateral esquerda, Gaya do Valência, muito se pouco fala nele, mas quem assiste alguns jogos, quem pega alguns momentos aí do Gaya, ele joga muito bem, seria uma boa aposta para esse PSG, para ele dar um salto maior, né? A gente sabe que o Valência não briga nem entre os maiores ali da Espanha, né? Quem dirá para os maiores da Europa, por competições europeias, então seria uma aposta ao mesmo tempo, mas já uma realidade, porque o Gaya joga bem e joga num futebol de alto nível, querendo ou não, tá? Ele tem 27 anos, 40 milhões de euros de valor de mercado, na atual temporada 31 jogos, 2 gols e 5 assistências. O Gaya está no Valência desde 2014, tá? E outro lateral esquerdo, esse já foi especulado no PSG, eu falei dele no scout do City e vou falar aqui dele de novo, não tem como. Theo Hernandes do Milan, 24 anos, ele que é francês, voltaria para jogar no time do seu país, 48 milhões de euros de valor de mercado na atual temporada, 41 jogos, 5 gols e 10 assistências. Ele está no Milan desde 2019. Não tem como falar, né? Hoje ele briga com o Robertson ali para ser o melhor lateral esquerdo da atualidade. Então, tem a oportunidade de voltar para um time do seu país, está fazendo uma grandíssima temporada. Eu acho que chegaria também para ser titular sem contestação. Ele e o Alphonso Davies dessa lista chegariam para ser titular sem contestação. O Gaya poderia até chegar ali com algum status para ser titular, e o Marcelo para brigar a posição com
o Nuno Mendes, tá? Mas enfim, vamos para o que interessa, que é esse meio campo do PSG, né? Teria o André Herrera indo embora, o Danilo Pereira, o Gueye, o Hinaldo abriria muitos espaços. Eu gosto do Verratti, então eu manteria o Verratti no elenco, e o Paredes também, eu gosto do Paredes, mas o Paredes seria um reserva aí de luxo, tá? A primeira opção, não tem como não falar dele, retornando para o seu país também, Kanté do Chelsea, 31 anos de idade, 50 milhões de euros de valor de mercado na atual temporada. 42 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele que está no Chelsea desde 2016. Então, Kanté também seria uma ótima opção. Outro que já se fala nele é o Casemiro, né? Está no Real desde 2013, 30 anos, 50 milhões de euros de valor de mercado, 47 jogos, 1 gol e 4 assistências. Seria uma ótima opção também para o PSG. Um ótimo vencedor, traria uma mente vencedora, né? O próximo da lista eu traria de qualquer maneira, tá? Porque além dele ser uma promessa, além de você estar pensando no futuro, também já para ele ir evoluindo ali num salto maior, que ele sairia do Borussia para vir para o PSG, que é o Bellingham, apenas 18 anos, ele que é inglês, com um valor de mercado de 75 milhões de euros, na atual temporada, 44 jogos, 6 gols e 14 assistências, hein? Jogando pelo Borussia, apenas 18 anos. Olha o número desse garoto. Eu traria, porque a gente abre espaço aí no elenco com algumas saídas, e ele evolui junto com o meu time. Seria uma ótima aposta para o futuro também do PSG. Outro seria também uma aposta para o futuro, e eu assisti poucos jogos dele essa temporada, mas quem viu os 2 jogos contra o Chelsea, que foi os que eu vi, ele jogou muito bem, já tá ali na França. Só fazer uma proposta que o Lille não vai fazer jogo duro não, que é o Renato Sanches, 24 anos, o português, 28 milhões de euros de valor de mercado na atual temporada, 32 jogos, 2 gols e 5 assistências. Eu acho que o Renato Sanches teria uma boa, não para ser titular, mas quem sabe aos poucos ir conquistando seu espaço, seria uma boa opção para o PSG. Outro que também está ali no mercado interno, Paquetá, 24 anos, 35 milhões de euros de valor de mercado. Ele está no Lyon desde 2020. Nessa temporada, 44 jogos, 11 gols e 7 assistências. Ele já que é um pouco mais ofensivo, mas também pode vir construindo de trás como um segundo homem, o Paquetá. E aí um pouco mais ofensivo ali para tomar conta do meio campo, dependendo da formação. Se quiser puxar o Messi mais para o meio para fazer essa função, a gente vai dar as opções de formação aqui. Mas a primeira opção seria ele, que é da base do PSG, fez toda a formação no PSG, mas acabou saindo, foi para o RB Leipzig, que é um Nkunku, 24 anos, voltaria para casa também, ele que é francês, 65 milhões de euros de valor de mercado no RB Leipzig desde 2019. Eu vou falar um negócio para vocês aqui: se o RB Leipzig chegasse na final, por exemplo, lá é uma temporada fantástica, campeão da Champions, ele brigaria pela bola de ouro, porque se liga nesses números: 51 jogos, 35 gols e 20 assistências, tá? 55 participações em gols nessa temporada, números de melhor do mundo, tá? Então um Nkunku seria espetacular. Tem vários times de olho aí. Se fala no próprio PSG também, Milan, Barcelona está de olho. Então um Nkunku fez uma temporada sensacional pelo RB Leipzig. Pena que o time não ajudou tanto, tá? Outra opção para volância ali, poderia ser, aí já voltando um pouquinho mais para trás, seria o Barella, da Inter de Milão, 25 anos, ele que é italiano, 70 milhões de euros de valor de mercado. Ele está na Inter desde 2020, nessa atual temporada, 47 jogos, 4 gols e 13 assistências, tá? Seria para brigar por posição, né, e compor o elenco, esse meio do campo do PSG, que para mim é um grande problema desse time do PSG, é o meia, né? E para falar na minha última opção para meio campo, esse um pouco já mais ofensivo, mas esse joga demais. Ele está no Manchester City atualmente, que é o Bernardo Silva, por mais que ele queira ir jogar na Espanha, que é o que ele deseja, acho que a família dele mora lá, mas quem sabe você fazendo uma boa proposta, uma proposta financeira interessante,
e talvez por ser novos ares ele não se interesse pela proposta. Ele que tem 27 anos, português, 75 milhões de euros de valor de mercado. Na atual temporada pelo City, 50 jogos, 13 gols e 7 assistências. Os números não são tão grandiosos assim, mas o que ele joga vale a pena e eu acho que ele tomaria conta desse meio campo do PSG também, viu? Ele tá no City desde 2017. E pro ataque, com a saída do Icardi, só a saída do Icardi e a saída do Di Maria também seria reposta. E eu talvez traria alguns jogadores que seriam interessantes, tá? Para reposição ao Di Maria, não tem como ser outro. Antony do Ajax. O Antony que já vem fazendo boas temporadas pelo Ajax. 22 anos, 35 milhões de euros de valor de mercado. Atualmente pelo Ajax, 33 jogos, 12 gols e 10 assistências. Ele está lá desde 2020. Se machucou agora no final da temporada, mas mesmo assim vem fazendo boas temporadas e o Manchester United está de olho nele. Por que não no PSG ali para repor o Di Maria? Quem sabe até para ser titular. Outro que se fala também no nome dele, mas eu não faria essa contratação, é mais porque eu acho que o Mbappé tinha solicitado, tem essa notícia, que é o Dembélé, tá atualmente no Barcelona, 25 anos de idade. Ele que é francês, retornaria para o país de origem, mas 32 jogos nessa temporada, 12 gols e 13 assistências. Ele está no Barcelona desde 2017. Não faria essa aposta de jeito nenhum, tá? Eu faria aposta em um que também é duvidoso, mas quem sabe, né? O Rashford do Manchester United, 24 anos, ele que é inglês, 70 milhões de euros de valor de mercado. Na atual temporada, 32 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele está no United desde 2016. Seria para jogar ali agora na ponta pelo lado do Neymar, né? Porque já que o Neymar se machuca bastante, pode ser uma boa opção para quando o Neymar estiver ausente. Outra opção, que aí já seria pensando no futuro também, já que se a intenção for vender o Neymar nessa temporada ou numa próxima, nunca se sabe, esse já seria uma promessa além do futuro, né? Além dessa ou da próxima temporada, já para os próximos 10 anos aí, que seria o Rafael Leão do Milan, 22 anos de idade, ele é português, 50 milhões de euros de valor de mercado, na atual temporada, 42 jogos, 14 gols e 12 assistências. Se fala do United, do City, do Real Madrid, que querem ele, mas ele está no Milan desde 2019. O Milan que vai ter investimento aí, vai estar na Champions, talvez faça jogo duro para liberar ele, né? Mas já é uma aposta para além do Neymar ali, da permanência ou não permanência do Neymar para os próximos 10 anos. No ataque, para reposição da saída do Icardi, eu traria um atacante também argentino, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, 24 anos, 70 milhões de euros de valor de mercado, 49 jogos, 25 gols e 4 assistências. Ele está na Inter desde 2018. Seria uma reposição à altura. E aí tem que ver se é questão de fair play financeiro, de inflar salário no elenco, porque talvez ele não seria o titular. Reserva de luxo. E isso agregaria muito ao elenco do PSG. Uma opção mais barata que eu pensei aqui também, mas também um ótimo jogador. Esse poderia ir evoluindo com o elenco e daria um salto maior do que ele está hoje, que é o Osimhen do Napoli, o nigeriano, 60 milhões de euros de valor de mercado. Ele tem 23 anos de idade, 32 jogos na atual temporada, 18 gols e 6 assistências. Ele está no Napoli desde 2020, 10 milhões de euros mais baixo do que o Lautaro Martínez de valor de mercado. Seria uma boa opção também. Ele tem a grande sondagem de grande time, fez uma boa temporada pelo Napoli, então seria uma reposição para a saída do Icardi. Eu acho que poderia render mais, tá? Então, essas são as minhas opções para reforçar o elenco do PSG. Vou mostrar aí na tela agora para vocês como que ficaria a escalação de acordo com as minhas contratações. Eu fiz 2 escalações aqui e fiz a terceira, que seria do time reserva. Claro, não vai agradar a todos, eu fiz aqui a melhor opção para mim.
E se você tiver alguma melhor opção, tanto de contratação ou de escalação, deixa aí nos comentários. Mas ó, vou colocar aí na tela para vocês. O time titular, por exemplo, poderia ficar com Donnarumma no gol, Marquinhos e Skriniar na zaga, Hakimi na direita e Theo Hernandes na esquerda, Verratti e Kanté na volância, com Cuco fazendo a criação do time do PSG, Messi numa ponta, Neymar na outra e Mbappé. Esse trio aqui todo mundo já conhece, então talvez seria esse o meu time. E também um pouco com outra alternativa, com o Donnarumma no gol, mantendo Marquinhos e Koulibaly na zaga, Hakimi na direita e Alphonso Davies na esquerda, seriam os dois para chegar e dominar a posição, tanto ele contra o Theo Hernandes, Casemiro e Barella na volância, e aí o Verratti ia para o banco, dependendo, o Casemiro e Verratti, o Verratti saindo um pouco mais, e aí o Messi que faria a criação desse time aí no meio, com o Antony numa ponta, Neymar em outra e Mbappé no meio, tá? E só para ver como ficaria um time reserva, um possível time reserva, né? Para ver o poder do elenco desse time. O Inocente no gol, que é o goleiro da base. O Kipembe e o Condé, do Sevilha. O Bitsuala, que é da lateral direito da base. E o Nuno Mendes na lateral esquerda. O Bellingham e o Renato Sanches na volância. O Paquetá, um pouco mais avançado. E aí o Dembélé, poderia trazer o Dembélé para ser reserva do Antony, entraria quando o Antony não joga. Do outro lado o Rafael Leão, substituindo o Neymar, e o Osimhen como atacante. Também um bom time reserva, hein? Aí ia pro saco mesmo a questão da Liga 1. Aí os outros times iam fazer o campeonato à parte. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do meu scout pro PSG. Quando eu falei do Cucurella no City, eu postei o vídeo na segunda. Numa quarta, anunciaram o Cucurella, que o City estaria interessado no Cucurella. Então eu quero pedir direitos aí nessa transferência. Será que 5% vem para mim? Vem sim, vou ficar esperando aqui. E agora vamos ver no PSG. Será que alguém vai assistir esse vídeo? Se alguém assistir esse vídeo do PSG, eu quero os créditos, hein? Mas enfim, esse ficou o meu scout, tá o time aí na tela para vocês. E para pôr esse timaço aí para jogar, seria um trabalho difícil, né? Porque a gente não tem muitas opções de técnicos aí no mercado, né? Acabou perdendo o Erik ten Hag, ele faz um bom trabalho no Ajax, mas agora já foi. As melhores opções que temos aí, os melhores, Klopp, Guardiola e Zidane. E o Klopp acabou de renovar o seu contrato com o Liverpool, então vai ser um pouco mais difícil tirar ele de lá. Eu insistiria no Zidane, por mais que ele não queira, ele quer a seleção francesa. O Guardiola, as duas opções que eu vejo que são as mais fortes aí e as melhores para colocar esse time para jogar. E assim, seriam o Guardiola ou o Zidane chegar no vestiário para olhar de igual para igual para os jogadores. E aqui não tem manha, aqui não tem esse de ego, chamar na chincha e pôr o time para jogar, tá? Tirando o Guardiola e Zidane, que são difíceis, não vejo muitos nomes assim no mercado. O Gasperini, que faz um bom trabalho no Atalanta há algum tempo, pode ser. O Bielsa, que saiu do Leeds, mas trouxe o Leeds depois de anos para a primeira divisão. Não tem grande não. O Kukita da galera, mentira, brincadeira. O Kukita ia pôr esse PSG para jogar, hein? Não sei não, hein? Brincadeiras à parte, enfim. Não vejo muitos nomes disponíveis aí no mercado que possa chegar e fazer um bom trabalho no PSG, né? Então seria mais uma aposta se fosse o Thiago Motta, né? Que tem história no clube, mas enfim, na história a gente realmente não vê. A gente viu o Pirlo que não deu muito certo, né? Mas enfim, as melhores opções são nem todas estão disponíveis. E a que está disponível não quer aceitar. É um trabalho difícil aí para o novo diretor de futebol do PSG. Até o próximo vídeo. Eu vou colocar a minha intro aí de novo que eu fiz porque eu gostei, para se despedir no vídeo. Então fica aí com a minha intro. Até mais. Tchau. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada!
Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá.